24 de março é o Dia Internacional de Combate à Tuberculose. Para falar sobre essa doença, eu converso hoje em ambiente virtual com a doutora Ana Angélica Portela, que é infectologista, doutora em Ciências pela USP e médica da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora, seja bem-vinda. Olá a todos e a todas. Obrigada por pôr a tuberculose no radar. É uma doença milenar. Então, obrigada por esse espaço aí, Priscila. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Doutora, para começar, explica um pouquinho para a gente sobre a situação da tuberculose no estado de São Paulo. É uma doença que está controlada? A tuberculose em todo o Brasil, ela é uma doença ainda muito presente. No caso do estado de São Paulo, ele detém quase 1/4 dos casos novos de tuberculose, 23%. Então, é uma carga muito grande, né? Nós sabemos que nós temos uma população muito grande, mais de 40 milhões de habitantes, mas nós temos 23% de todos os casos novos. Então, para São Paulo, é uma doença que ela merece ser vista com muita atenção. A tuberculose, ela não está totalmente controlada, ela não é uma doença ela está num processo de eliminação, né? Nós temos ainda uma carga que é grande e por isso nós fazemos parte dos 20 países que têm mais carga de tuberculose no mundo. Então, isso é importante, isso chama atenção. E o estado de São Paulo tem essa carga também. Então, para nós, é um agravo que merece ser visto sempre com atenção. Doutora, e a tuberculose, ela é que tipo de doença? E como ela é infecciosa? Ela pode passar para outras pessoas? Como isso acontece? A tuberculose é uma doença infecciosa porque tem um agente infeccioso, que é o Mycobacterium tuberculose. E ela é transmissível, porque ela é transmitida de um ser para o outro. A transmissão dela é respiratória. Então, ela tem o ar como meio de transmissão e o homem doente como seu reservatório. Então, além de ser infecciosa, ela é transmitível, ela é chamada contagiosa, no nome mais popular. Então, você precisa ter um homem doente. Um homem, quando eu falo um ser humano, a doença é uma doença do humano, propriamente dita. Não que outros animais não tenham, mas o homem é o mais importante. E ele, estando doente, ele vai transmitir a tuberculose. Em sendo pulmonar também, é importante dizer isso, Priscila, porque a tuberculose não é só o pulmão, o órgão mais que é acometido. Outros órgãos no corpo humano também. Mas a tuberculose do pulmão é transmitida de homem a homem através da tosse, do espirro, da fala, quando não tratada. É importante também dizer isso. Na vigência do tratamento, ela deixa de ser transmissível. A senhora comentou que não é apenas no pulmão, né? Que então a gente tem essa doença. O que acontece então nos outros órgãos e quais órgãos podem ser afetados também? 77% dos casos da tuberculose se encontram no pulmão. E ele, quando nós tossimos, nós eliminamos o micobactério e um outro indivíduo pode se contaminar e pode vir a adoecer. Pode vir, nem sempre adoece. Mas quando nós nos infectamos, quando aquele bacilo chega lá no pulmão, lá bem no cantinho, o ser humano ele é uma máquina perfeita, não é? Então, quando nós tentamos combater aquele micobactério tuberculose que chega lá no pulmão, alguns pequeninos caem na circulação do sangue e por aí, pela circulação do sangue, é que ele vai chegar em outros órgãos. Ele vai chegar no fígado, no baço, ele pode chegar à pele, ele pode chegar ao intestino, ele pode chegar ao sistema nervoso central, ao osso, ele pode existe raramente tuberculoses ovarianas e tuberculose em testículo, é raro, mas existe também. Então, ele chega nos outros órgãos através da circulação, quando ele cai na circulação via pulmão.
Então, é a dinâmica da doença, não é? Doutora, a senhora disse que a tuberculose ela pode ser passada de um ser humano para o outro ali na tosse, né, no espirro, mas ela não é tão contagiosa quanto a Covid, por exemplo, que a gente teve todos aqueles cuidados e chegou-se a uma pandemia? É que toda doença infecciosa tem sua dinâmica de transmissão, tá? Então, a COVID, ela é transmitida através de gotículas. O que são gotículas, né? São o que a gente libera com um determinado tamanho. Então, se você imaginar a COVID, o influenza, quando você está falando com alguém que está doente e alguém libera essas gotículas, ela vai cair nas vias aéreas superiores, né, na parte acima do pulmão. E ali ela vai começar a fazer o processo dela de infecção e de clínica se o indivíduo vier a adoecer. Então ele vai ter aquele quadro clínico que a gente já conhece, tosse, febre, sintomas respiratórios altos. No caso da tuberculose, o micobactério, ele vai para o pulmão, né? Então, quando o pulmão, lá dentro, nos alvéolos, bem pequenininho, não chegam as gotículas, só chegam aerosóis. São partículas bem pequenininhas, né, que vão conseguir passar por todas as nossas vias aéreas e vai chegar lá naquele local onde a gotícula não passa. Então, essas diferenças entre essas doenças respiratórias, elas fazem com que o indivíduo possa adoecer na via aérea respiratória alta ou na baixa, como a tuberculose, né? Então, temos essa transmissão por aerosóis muito frequente na tuberculose. É uma diferença de transmissão que o próprio forma e dinâmica de transmitir é capaz de causar, né? Doutora, a pessoa que está infectada, então, o que ela sente? Tem só essa questão da tosse e o diagnóstico ele pode ser confundido com outras doenças? A tuberculose, vamos falar do pulmão inicialmente, não é que é a mais importante de transmissão, não é que é a mais importante para tratar, mas de transmissão. É essa que é o olhar do foco da saúde pública. Esse indivíduo, como ele acomete o pulmão, ele vai ter sintomas do pulmão. Então, ele vai ter tosse, a tosse vai se transformando de uma tosse seca para uma tosse mais catarrenta, com secreção. Como ela é uma doença constitucional, ela vai acometer o indivíduo como um todo, ele também vai ter perda de peso com o tempo, ele vai ter uma febre, né, muito baixa, muito inespecífica. Então, a tuberculose é uma doença, não é que ela seja difícil de fazer o diagnóstico, mas ela é muito lenta para se apresentar, ela demora. Então, antes de pensar em tuberculose, você vai pensar, eu estou com uma febre, eu tenho uma gripe, eu estou perdendo peso, eu estou muito estressado, eu estou tossindo, eu fumo. Então, a gente vai pensando em outras possibilidades até chegar a uma situação que a tuberculose está mesmo, como a gente diz, escarrada, né? Está na face, aí já perdeu 10 quilos, já está emagrecido, já está com febre, já está cansado. Então, ela tem uma demora de se pensar nela, porque os sintomas dela não são muito claros. E nos outros órgãos, né, em sistema nervoso central, no osso, aí vai depender de onde a doença se locou. Então, se for do sistema nervoso central, a pessoa vai ter cefaleia, vai ter sonolência, e se for no fígado, vai ter dor abdominal. Mas, tirando essas mais raras, geralmente é tosse, febre e perda de peso, né, que temos no quadro clínico da tuberculose. Doutora, uma coisa que muitos médicos falam é da dificuldade do atendimento ali para um rápido diagnóstico. Então, às vezes a pessoa vai, como a senhora disse, pode se confundir ali com uma gripe, por exemplo, ou até outros problemas caso a tuberculose esteja em outras partes do organismo. Os médicos, principalmente que você vai sempre ali no clínico geral, eles conseguem identificar rapidamente que é uma doença, que é a tuberculose, que é algo sério, ou existem pessoas que acabam demorando um pouquinho para ter esse diagnóstico? Então, se nós formos pensar em tuberculose como doença de saúde pública, como a gente pensa na dengue, como a gente pensa na Covid e na leishmaniose, essas doenças têm uma definição de caso, não é?
E a tuberculose tem sua definição de caso. Eu estou fazendo analogia para não ficar difícil. Então, como a tuberculose tem a definição de caso? Tosse há mais de 3 semanas. Essa é a definição de caso para a população geral. Se você tem mais de 3 semanas de tosse, o médico deveria pensar em tuberculose, né? Então, 3 semanas ainda é muito... É uma tuberculose que ainda não avançou. Então, nessa situação, o que nós merecemos, né? Fazer um teste de escarro para afastar ou confirmar a tuberculose. A tuberculose é uma doença de atenção primária à saúde, ela é uma doença programática, ela tem o conceito, desde o conceito do que é, ao diagnóstico, ao tratamento, em um manual que é um manual brasileiro. Então, não deveríamos não pensar. Mas aí eu volto à sua pergunta, né, que você fez anteriormente a essa. A dificuldade de pensar na tuberculose faz com que se demore tanto que acabe o diagnóstico sendo feito numa emergência, que não deveria ser, quando o paciente já está numa situação mais avançada. Então, o que eu penso é que falta um pouco mais do conhecimento das doenças programáticas e de determinantes sociais no país, porque é uma doença de atenção primária à saúde. Doutora, é uma doença que acomete mais homens, mulheres, crianças podem ter também? A tuberculose é uma doença que, em média, mais de 70% dos casos, uns 65% acomete homem em relação às mulheres, mas não é definido que isso seja uma questão genética, não. É definido que isso seja uma questão de exposição. Então, provavelmente, o homem se expõe mais à doença respiratória porque vai trabalhar e acaba dormindo em um aglomerado maior. Muitas vezes, né, a gente sabe da tuberculose em privados de liberdade, situação de rua, que a grande maioria são homens. E a gente pensa que a mulher também se cuida mais. Então, tem a exposição e o cuidado em relação a ser uma doença de mais sexo masculino, principalmente de idade produtiva, né, entre 30 a 50 anos, do que na mulher. E em relação à criança, realmente a tuberculose na criança é um número muito pequeno, né? A criança, geralmente, que tem tuberculose, ela adquire no convívio familiar. Então, abaixo de 15 anos, a tuberculose tem uma faixa de menos de 15%, 10%. Porém, as crianças piquititicas, menores de 2 anos, elas têm um quadro muito grave de tuberculose. Mesmo sendo um número pequeno, elas têm uma clínica muito grave, porque elas são muito pequenas e elas não conseguem conter a doença como um adulto contém. Mas é uma doença, geralmente, de homens de idade produtiva. Doutora, a tuberculose pode levar à morte? Pode. A tuberculose, nós temos números de óbitos, né, e aumentou no estado de São Paulo devido à Covid. A Covid foi um grande, né, divisor de águas em várias situações. E nós temos, em média, uma taxa de 2,7 por 100 mil de óbitos na tuberculose. Então, a gente ainda tem óbito por uma doença que tem diagnóstico gratuito, que tem tratamento gratuito. O óbito, na realidade, é um sentinela da tuberculose, né? É um sentinela porque você pergunta por que esse indivíduo morreu de tuberculose? Quais as barreiras que chegaram a ele morrer de uma doença que é lenta para aparecer, que é lenta para matar? Mas ela pode. Mas também pode morrer por questões de gravidade, não é? Uma tuberculose no sistema nervoso central, uma meningite por tuberculose mata, porque o local que foi acometido também é um local de muita importância para o ser humano, que é o sistema nervoso central, o cérebro, né? Então, ela ainda mata por 2 esferas, ou pela gravidade ou pelo diagnóstico tardio, né? Que não deveria. A senhora comentou até sobre a questão da Covid. A situação agravou mais porque a Covid deixou sequelas ou a senhora fala quando a pessoa está com Covid e também é acometida pela tuberculose? Eu falo da Covid como
Não porque ela deixou sequelas, porque nós ainda não temos estudos muito bem feitos em relação às sequelas da Covid, até porque a Covid, né, tem uns 2 anos, então as sequelas ainda estão se mostrando. Mas eu falo porque uma situação é essa que você colocou, provavelmente algumas pessoas tinham Covid e tinham tuberculose, mas esses dados ainda são muito frustros para nós, mas principalmente porque a gente teve uma época de Covid em que o sistema todo foi desviado para acudir uma epidemia, né? Então, recursos humanos, serviço, leito, todas essas situações. E muitas pessoas também ficaram com medo de sair. Então, começaram a ter os sintomas, aquele definição de caso que eu falei para vocês, tosse por mais de 3 semanas, que virou 4, 5, 6. Então, o que os dados mostram da Organização Mundial da Saúde e até os dados do Brasil mostram, que a tuberculose, ela ficou sem o diagnóstico. Não é que as pessoas não tiveram e não adoeceram, é que elas não alcançaram o serviço de saúde para fazer o diagnóstico, ou por medo, ou por desvio de todo o recurso que realmente foi para uma situação de epidemia mundial, né? Então, isso tudo retardou o diagnóstico. Esse foi o ponto maior do problema que a Covid causou, e eu acredito que nem só para a tuberculose. É que eu faço mais tuberculose, mas eu acredito que outras doenças, né, as oncológicas, mesmo tiveram um desfecho pior por causa da situação da Covid. Doutora, São Paulo tem uma característica diferente, até para ter números altos de tuberculose, outros estados também têm. Porque São Paulo, a gente tem dentro do estado dias em que nós temos as 4 estações, por exemplo. E isso pode ali até afetar a questão do organismo. Tem um diferencial em São Paulo ou não? Os diferenciais que nós temos em São Paulo, primeiro a gente tem que entender onde está a tuberculose no estado de São Paulo, né? Então, assim, o município de São Paulo e a Baixada Santista, quando eu falo a região da Baixada Santista, eles detêm um grande número de casos de tuberculose. E a Grande São Paulo ali, quando nós falamos de Osasco, Diadema, Mogi. Então, a grande maioria dos casos não estão no interior de São Paulo, estão nessas áreas. Aí você vai ver essas áreas são mais densamente povoadas. Então, você tem mais gente nessas cidades. E a tuberculose é uma doença de determinante social. Eu falei para você que era uma de transmissão respiratória. Então, nós vamos pensar em aglomerados, né? Uma má condição de sobrevivência, em grandes cortiços, várias casas com fundos, onde moram muitas pessoas, né? População em situação de rua, que se desloca muito, que é uma situação que a gente tem na Baixada Santista. Então, todos esses determinantes de saúde e que estão envolvendo o social, né, que principalmente é como sendo uma doença de transmissão respiratória, você não espera uma transmissão respiratória num local muito isolado, rural, porque as casas são dispersas. Essas são características que levam São Paulo, nessas regiões principalmente, terem casos mais do que os outros estados. Não quer dizer que tem uma taxa de incidência maior, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Nós temos 40 milhões de pessoas, sendo que 50% estão nessas regiões, né? Mais povoadas, mais densamente povoadas. Então, é basicamente por isso, né? São esses determinantes de São Paulo. É a carga porque a população é maior. Mas se nós formos ver no Rio de Janeiro, eles têm uma alta taxa, porque eles também têm muitos presídios, uma situação também de muito determinante social. Então, é mais ou menos isso que faz, não é? Apesar de São Paulo ter uma condição de saúde melhor que muitos estados, e tem mesmo, né? Em várias situações, a carga tem relação com a população que nós temos no estado, e principalmente nessas áreas que eu falei, município de São Paulo e Baixada Santista. E doutora, leva-se em consideração, por exemplo, os ambientes fechados? São Paulo tem muitos escritórios, então
sempre estamos, né, em lugares fechados ali, com ar-condicionado, tem também os ônibus também hoje com ar-condicionado, então é tudo fechado. Isso também pode ter ajudado a elevar o número? Não tanto, Priscila, porque se a gente for ver, a ventilação é extremamente importante, mas se você for ver o tempo que esses indivíduos passam nesses lugares, não é tão grande, né? Então, no ônibus, você vai passar 1 hora, você vai trocar de ônibus, as mesmas pessoas que circularam hoje naquele ônibus que você pega nem sempre são as mesmas de ontem. No escritório, são as mesmas pessoas realmente, né? Então, assim, se alguém estar doente naquele escritório, merece que os outros que trabalham saibam, merece ter seu tempo de isolamento para não transmitir para o outro e merece ser investigados aqueles que trabalham com eles. Mas o que determina mais na população geral são as condições de habitação, né? Então, quando você sai de uma casa que você tem muitas vezes 70, 100 metros quadrados e moram 4 pessoas, e você vai para uma casa, né, um albergue, uma situação em que você mora 5 pessoas em 13 metros quadrados, faz muita diferença, é brutal a diferença. E muitas vezes não tem a ventilação. Aí eu puxo um pouquinho da sua pergunta também. Ônibus fechados, lugares só com circulação de ar-condicionado, impede uma circulação de ar natural. E a circulação de ar natural faz fluxo. Qualquer ar natural, se você tem uma porta e uma janela, uma virada para a outra, todo mundo percebe que aquilo tem um fluxo. Ali é o lugar que mais venta, ali é o lugar que mais circula ar e troca. Então, a falta de ventilação em vários locais, ambientes escolares, ambientes de trabalho, eles contribuem, tá? Mas a carga maior da tuberculose é na população geral, e quando você vai olhar, estudar os dados mesmo, e você vai ver nesses homens que eu falei, né? Onde é que eles trabalham? Eles trabalham em construção civil, eles trabalham em lugares fechados, em metalúrgica, e também a circulação de ar não é adequada. Então, esse é um peso realmente. A circulação de ar, inclusive em sala de espera de hospital, tem que ser aberta, né? A gente tem que pensar não só na tuberculose, inclusive na Covid, tem que ser aberta. E tem uma prática que a gente precisa aprender, que é o uso da máscara quando a gente está doente. Então, quando nós estamos tossindo por qualquer situação, nós temos que pensar em proteger o outro. É no ônibus, é no trabalho, né? É dentro de casa, é num consultório médico, ou é numa sala de espera, ou é no metrô. Não custa nada nós pormos uma máscara cirúrgica, ou hoje uma máscara de tecido, desde que a gente depois lave, para proteger o outro. Porque não tem como o que você tosse, a gotícula, nem o aerosol, se dispersar se o lugar está fechado. Não tem para onde ir, não tem para onde o vento levar. Então, essa é uma prática que pode ajudar, com o tempo, aí a gente vai precisar de estudo, diminuir essa situação que a gente tem em vários ambientes no estado de São Paulo, sim. Mas nessa região que eu falei. Mas no estado como um todo, porque é uma prática boa, né? Uma prática de saúde boa tem que ser absorvida por todos nós. É verdade. E até era essa questão que eu queria abordar com a senhora, essa questão da máscara, até fazendo um paralelo com a Covid, porque eu acho que a Covid ensinou muito a gente em relação a esses cuidados. A senhora já deixou bem claro que a transmissão ali, por mais que seja até pela saliva, é diferente Covid e tuberculose por conta das gotículas, o tamanho delas. Isso já está bem claro. Mas, por exemplo, a Covid, eles se falavam muito da questão de colocar a mão em alguma coisa, de repente no ônibus, no metrô, depois levar a mão ou para os olhos ou para a boca, era um meio de contaminação. Da tuberculose, acontece também assim, a gente precisa tomar cuidado com as mãos. E eu ia perguntar em relação à máscara. Então, a máscara também é uma questão de evitar que o outro seja contaminado, né? Claro que no caso da tuberculose, o ideal é que fique no isolamento em casa, né? Em parte, está perfeito sua colocação. A primeira parte a gente chama fomites, tá? Então, por exemplo, uma mesa, um talher, uma roupa,
o termo médico, só para aprender mesmo, não é preciso ninguém decorar, nós chamamos fomites. Então, isso acontece muito em doença respiratória, porque a criança pequena faz isso, né? Pega a bolinha de brinquedo, põe na boca, o brinquedo, tudo ela põe na boca numa determinada fase. Então, ali tem, sim, gotículas que ficaram, e se essas gotículas estiverem contaminadas, a criança vai adquirir uma determinada doença, principalmente doença de mão, pé, boca, varicela. Isso acontece em várias doenças. Na questão da tuberculose, não. Por que não acontece na questão da tuberculose? Porque ela é só uma doença de transmissão respiratória e aérea. Porque ela não é uma doença de contato nem de fomites. Porque é necessário um implante do micobactério no pulmão. E no pulmão, os alvéolos, que são as estruturas do pulmão, eles são muito pequenos. Então, ali tem que chegar um aerosol de 5 micras. É uma coisa invisível aos nossos olhos. Então, ele é muito pequeno. Ele precisa passar por toda... O micobactério ele precisa vencer todas as barreiras que a gente tem nas vias aéreas superiores para chegar no pulmão. Né? E lá que ele se implanta. Ele não se implanta na boca, ele não se implanta nas vias aéreas superiores. Raramente isso acontece. Então, por isso que o isolamento, quando a gente atende um indivíduo, isso é importante por causa do estigma, né? Parece-me que o indivíduo que tem tuberculose, mesmo quando ele cura, parece que ele leva o estigma. O estigma não sai dele. Então, quando você tem um indivíduo, você diz, não transmite, não precisa separar essas questões em casa. Você não vai separar copo, nem talher, nem roupa, nem lençol de cama. O que você precisa é usar nos primeiros 15 dias de tratamento, enquanto você ainda está transmitindo, uma máscara cirúrgica e muita ventilação em casa. Portas abertas, janelas abertas, sempre, né? Fazer uma toalete, tossir com a mão, fazer essa proteção assim, que é a proteção da tosse, que é a toalete, sempre isso. Então, esse uso da máscara é importante porque a doença é de transmissão respiratória mesmo, né? E os fomites, não. Isso daí não precisa separar, isso já foi derrubado há muitos anos com a tuberculose. Isso não precisa mesmo. Tá ótimo. Bom, doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, porque eu tenho várias perguntas ainda para fazer para a senhora. De volta com a Alesp em Pauta, nós estamos discutindo hoje o Dia Internacional de Combate à Tuberculose, que acontece no dia 24 de março, e estamos tirando todas as dúvidas hoje aqui com a doutora Ana Angélica Portela, que é infectologista, doutora em Ciências pela USP e médica da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora, existem pessoas que são mais propensas à contaminação da tuberculose ou não? Bom, existe em algumas situações. Então, nós temos a situação de condições de vulnerabilidades. Então, aqueles que estão submetidos a condições de vulnerabilidades, quem são essas condições de vulnerabilidade, né? Uma pessoa em situação de rua, uma pessoa privada de liberdade, um profissional de saúde, uma pessoa vivendo com HIV. Então, eles têm condições de ter mais tuberculose do que uma população geral. O HIV, por exemplo, ele tem uma condição de ter mais tuberculose por causa de uma situação orgânica dele. Ele tem uma doença a mais que facilita ele a desenvolver a tuberculose. Uma situação de rua ou um privado de liberdade já é uma condição mais de exposição a ambientes que são mais doentes, né, ambientes de subnutrição, de falta de outros cuidados que fazem com que ele tenha mais propensão. E tem um profissional de saúde, que é o profissional que lida direto. Então, muitas vezes a biossegurança, muitas vezes o não uso de máscara pode facilitar o adoecimento.
Essas são as condições de vulnerabilidades maiores, né? Temos outras, um transplantado, um diabético, um tabagista que tem um pulmão já muito sofrido pelo cigarro, a arquitetura não é tão boa. Então, essas são condições e situações de vulnerabilidade que favorecem o indivíduo ter mais tuberculose do que outro. Não de se infectar, mas de sim desenvolver e adoecer. Uhum. E tá ligado também à questão da imunidade, porque, por exemplo, o HIV, a pessoa que tem o HIV tem ali uma imunidade mais comprometida. Tem a ver com isso? E quem tem normalmente problemas com baixa imunidade estão propensas? E a senhora comentou que nem todo mundo que é infectado desenvolve a doença. Sim, então são duas coisas. Isso funciona para quase todas as doenças infecciosas, né? Ou seja, primeiro você tem que se expor. Então, no caso da tuberculose, nós vamos nos expor quando nós estamos falando, convivendo, conversando, se expondo a um indivíduo doente. Então, se eu me exponho àquele indivíduo doente, eu vou inalar aqueles micobactérios, vão chegar no meu alvéolo e eu vou fazer infecção. Da partir dali, eu tenho duas condições: ou adoecer e progredir e adoecer, ou ficar ali quietinho, uma infecção e nada acontecer. Por quê? Porque eu sou capaz de limitar a infecção pelo meu sistema imunológico. Eu tenho um sistema imunológico tão bom que fica ali quietinho e eu vou viver e não vai acontecer nada. Então, isso chama infecção, que é diferente da doença. Então, se eu tenho alguma condição que me põe para desenvolver a doença, quais são essas? Essas que eu já citei para vocês. Então, uma desnutrição severa, uma condição de insuficiência renal, que é um indivíduo imunodeprimido, ele está fazendo diálise 3 vezes na semana. Então, ele está se submetendo, ele está perdendo massa. O HIV é uma situação, é um pouco diferente do ponto de vista das outras, porque o vírus do HIV, ele gosta, né, ele se alimenta, ele se multiplica em células imunológicas que nós chamamos de linfócitos T. Só para ficar claro, essas células são santuários do HIV, ali eles se multiplicam. Ao mesmo tempo que essas células são células de proteção contra a tuberculose. Então, no nosso caso, o linfócito T, ele vai fechar o micobactério ali e ele vai ficar protegido. Então, você tem uma guerra ali, o HIV precisando daquelas células para se multiplicar e essas células morrem, e o micobactério ali e nós nos protegendo pelo micobactério. Então, essa batalha desses dois agentes dentro do organismo é uma batalha severa. Então, quanto mais o HIV for evoluindo para a AIDS, mais chance de tuberculose. Então, realmente é uma doença de imunidade celular, não é uma doença que tem que indivíduos mais comprometidos, idosos, por exemplo, os idosos, eles vão perdendo massa, eles vão perdendo a nutrição, eles vão ficando mais susceptíveis a adoecer, né? Mas para você adoecer, você tem que estar infectado. Doutora, o diagnóstico, a senhora comentou que se estiver no pulmão é a do escarro, mas e se tiver em outras partes do organismo? Exames de sangue convencionais, por exemplo, já podem detectar? Exames de sangue, não. Convencionais, não. O diagnóstico da tuberculose, o objetivo é encontrar o bichinho, né? Eu encontrei o micobactério tuberculose, eu fechei ali e bati o martelo. Tem tuberculose. O escarro é um material muito fácil. No pulmão, você vai produzir um escarro, você vai aprender como coleta o escarro. O escarro tem que sair da árvore brônquica, não é cuspe, não é saliva. E ali ele vai para o laboratório ser identificado, naquele próprio material. Então é fácil. Agora, quando a gente tem em outro local, nós temos que ir atrás. Então, geralmente os exames são um pouquinho mais invasivos. Então, se você tem um gânglio na região cervical que aumentou e começa a produzir pus, ali você tem que coletar material. Se está no sistema nervoso central, tem que colher um líquor, né, um líquor cefalorraquidiano, tem que fazer uma punção para esse líquor ser investigado. Você pode usar, muitas vezes, né, uma biópsia em
órgãos, você pode usar um ultrassom, que não vai dar um diagnóstico efetivo, porque o ultrassom vai dar uma imagem, mas você vai associar história clínica, epidemiológica. Então, você tem que ir associando tudo que você tem que fazer uma boa história para o paciente, conversar com ele, entender, para pensar em como agir. Realmente, uma tuberculose pleural, por exemplo, nós temos que tirar um líquido pleural para fazer a investigação. Então, tirando o pulmão, que ficaria mais fácil, porque o indivíduo puxa e traz, e é uma forma fácil de eliminar e você ter o material, as outras geralmente você tem que fazer uma coleta melhor. O sangue não ajuda. Até hoje não temos diagnóstico no sangue. Quando se faz isso, não tem muito valor. A não ser para a tuberculose latente, que não tem nada a ver do momento que eu estou falando aqui ainda, tá bom? Uhum. Doutora, a cura e qual tratamento que é feito? Bom, é importante também dizer que nós temos 77% de cura dos casos de tuberculose, né? A gente ainda precisa alcançar 85%, porque quando você alcança essa meta de 85%, por quê? É um número cabalístico, não é? É um número que diminui o risco de transmissão para outras pessoas, né? O tratamento da tuberculose ela é universal. Para qualquer tuberculose que esteja ou no pulmão, ou na pleura, ou no fígado, ou no sistema nervoso central, é o mesmo regime, não muda. Isso é importante falar, porque a gente diz, o remédio é forte, é fraco, não, é o mesmo regime. Falei que é uma doença programática e tem o mesmo tratamento. O que diferencia aqui um pouquinho é o tempo de tratamento. A tuberculose tem um tratamento muito longo. Isso faz com que muitas pessoas interrompam o tratamento, se cansem, desistam, não é? Mas o tratamento mínimo é de 6 meses. Então, se a gente entender, é um tratamento longo, 6 meses no mínimo, né? Mas é um tratamento que cura. A tuberculose é uma doença curável, é uma doença que não deixa sequela, na grande maioria das vezes, que esse estigma tem que acabar, porque você cura, você continua tocando sua vida, de acordo com seus sonhos, suas necessidades. Então, essa cura que a gente ainda não tem é porque há um número muito grande de pessoas que interrompem o tratamento. A cura também é a medicação, né? As drogas que a gente chama, que são 4 drogas, a gente tem que fazer um fogo cruzado com a tuberculose, está disponível no serviço público. Então, a gente também não pode usar da fala que não existe, que é caro, não compra na farmácia. No Brasil não vende tratamento de tuberculose nas farmácias. Então, a gente tem acesso a esse tratamento. É um tratamento difícil, pode ter efeitos colaterais, as pessoas têm, né? Mas a gente tem que encontrar uma solução para tratar e curar esse indivíduo que está adoecido. Uhum. Doutora, tem um período de contaminação, que não são esses 6 meses, esses 6 meses de tratamento. Quando a pessoa interrompe o tratamento, esse vírus ele continua no organismo dela e depois de algum tempo pode voltar a contaminar ou não? Depois desse período de, eu acho que são os 15 dias que a senhora comentou, depois não contamina mais ninguém. A transmissão, ela acontece muito antes do tratamento. A pessoa está tossindo, não estão pensando e ela está transmitindo. Quando você faz o diagnóstico, né, eu fiz o diagnóstico da tuberculose hoje. Então, pulmonar, que é a que transmite, tá? As outras estão em sítios fechados, não vão transmitir. Mas vai adoecer e tem que tratar. Eu tenho, em 15 dias, geralmente, de tratamento, na grande maioria, eu deixei de transmitir. Eu não deixei de estar doente, eu deixei de ter muito micobactéria no pulmão, a grande maioria já morreu, então a minha tosse não leva para a pessoa o risco de ser contaminada. Mas eu não deixei de estar doente, eu preciso continuar o tratamento até o final dos 6 meses. Por quê? Porque se eu paro no meio do caminho, achando que eu estou bem, que eu ganhei peso, que eu fiquei, né,
bem que eu posso trabalhar, no momento que você faz isso, como o micobactério não morreu totalmente, ele vai recidivar. Ele vai, de novo, começar a se multiplicar aos pouquinhos, e vai aos pouquinhos, ele consegue voltar a ficar forte e você vai ter novamente a tuberculose. Então, você vai começar do zero, uma situação de tratamento que você poderia já estar no fim do tratamento. Então, a interrupção do tratamento, antigamente nós chamávamos de abandono, né? A interrupção do tratamento é um problema sério, porque você não cura, você recidiva, ou mais cedo ou mais tarde, mas recidiva. Uhum. E, doutora, tendo uma vez essa doença, há possibilidade de ter outras vezes, mesmo depois, fez o tratamento certinho, dos 6 meses, tomou toda a medicação, né? Já está livre naquele momento da doença, mas depois de algum tempo, meses, anos, a pessoa fica mais sensível, mais suscetível até a se infectar novamente ou não? Então, Priscila, isso daí, que é um tema super difícil, mas assim falando, a pessoa cura a tuberculose, a grande maioria das vezes, mais de 80% não adoece nunca mais. Você vai tratar, vai curar, vai tocar sua vida. Existe uma parcela que pode sim adoecer novamente. Ou porque ela é imunodeprimida, então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tuberculose hoje, vou curar e não vou adoecer nunca mais. Mas eu posso ser uma pessoa vivendo com HIV, que eu vou adoecer, vou curar, e mais lá no meio da minha vida, a depender da situação do HIV, eu posso ter uma nova recidiva, né? Ou eu posso ser uma pessoa mesmo sem HIV e ter, no final da minha vida, uma situação de desnutrição, uma situação de diabetes, uma situação que me permita a ficar vulnerável e fazer uma recidiva bem, uma reativação. Isso existe. Não é comum, mas existe. E uma outra situação é você se reinfectar. Então, eu posso ser, por exemplo, um profissional de saúde que trabalhei, adoeci, tratei, curei, pronto, né? Não tive mais. Mas caso eu tenha um contato com alguém que tenha novamente a tuberculose, eu posso me expor e por acaso adoecer. Então, a segunda, terceira, quarta, quinta tuberculose é possível? É. É comum? Não. Depende da sua exposição ou depende da sua condição de imunidade. Mas isso é possível acontecer, sim. Uhum. E, E doutora, aí você tem que tratar de novo. Com a medicação durante aqueles 6 meses certinho, né? Que a gente tem que frisar isso, o tratamento ele precisa ser obedecido. A doutora deixou bem claro aqui o quanto é importante fazer o tratamento correto e no tempo correto. Isso também leva até aquele puxãozinho de orelha, né, doutora, em todas as medicações, né? A pessoa faz um tratamento ali com antibiótico, ali para tratar uma infecção na garganta, para no 3º dia porque melhorou, não pode também. Tem que fazer o tratamento sempre certinho, né? Isso é comum, ninguém aguenta. Então, isso não é um pecado, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que se você não trata certinho, tem chance de voltar. Eu sei que a gente se enche de tomar um remédio, né? Mas tem que tratar, Priscila, porque realmente volta e você sofre, né? Você sofre. Sim. E, doutora, a tuberculose, ela é uma doença que acaba tendo um certo preconceito, um estigma, talvez porque as pessoas não saibam muitas informações que a gente comentou hoje aqui no programa? É uma doença secular, né? Se a gente gostar um pouquinho de história, a gente vai ver que tinha múmias, tinha nos faraós, e com o tempo virou uma doença charmosa na época dos poetas do século XVIII, XIX, e se transformou numa doença de determinantes sociais, quando a gente teve a evidência da AIDS e hoje a situação que o mundo vive. Então, a tuberculose é uma doença, como ela é uma doença de contato social, se você tosse, transmite por outro, a carga de estigma com o tempo, com a mudança, né? Agora na idade moderna e contemporânea, ela ficou muito grande, né? Então, as pessoas, quando falam que tem tuberculose, as pessoas isolam o indivíduo, ficam com vergonha. Então, é necessário muita proteção social. Porque às vezes você tratou 15 dias, pode voltar para o trabalho, mas o seu colega de trabalho não quer que você sente perto dele, né? A própria pessoa que está dentro de casa não quer
almoçar e compartilhar a mesa com ele quando ele já está no final do tratamento e não está mais transmitindo. Então, esse estigma, que é um preconceito estrutural, que não deveria existir, ainda é muito forte e ele precisa ser, né, quebrado, ele precisa ser eliminado, porque é uma doença que tem cura, você falou muito bem, se tomar o remédio também dá tudo certo e ele volta para o sistema dele. Doutora, a tuberculose deixa sequelas? Em algumas situações, sim. Né? Na situação pulmonar, se ela não tratada logo, se ela for muito extensa, ela pode levar a uma doença pulmonar restritiva, porque destruiu uma parte do pulmão. Por exemplo, uma tuberculose óssea, se não for descoberta, ela pode lesar uma vértebra e o indivíduo tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de caminhar. No sistema nervoso central, se não for tratado, né, principalmente as crianças, pode virar aquelas crianças com paralisia cerebral. Então, em algumas situações, a tuberculose sim deixa sequela, não é muito comum, não é muito frequente, inclusive na condição de tuberculose pulmonar isso não é frequente, mas pode deixar sim, e são sequelas muitas vezes irreversíveis, não é? Que é difícil se recuperar, ou não se recupera. Doutora, vamos falar um pouquinho também da prevenção. Se é possível prevenir, inclusive, a Alesp tem um projeto de lei 890 que institui o programa de assistência alimentar e nutricional para pacientes de tuberculose. E a autora desse projeto, inclusive, é a deputada Leci Brandão. Porque a senhora mesmo comentou que uma das questões ali que envolvem a manifestação da doença é a questão da baixa imunidade. A gente sabe que tem também uma ligação alimentar. Tem como prevenir, tem como a gente se cuidar de alguma maneira? Então, vamos falar de duas coisas. Na situação dessa que você colocou, do projeto de lei, é um projeto para você dar comida, né, uma alimentação adequada, prover uma segurança alimentar para aquele que está doente. Então, aquilo vai acelerar a cura daquele indivíduo. Ele vai ter uma massa melhor, uma resposta melhor. Então, a segurança alimentar deveria ser uma condição de também que está inclusa no tratamento, porque melhora a resposta clínica. Agora, para você prevenir, né, a doença, para você evitar que você tenha, caso você tenha alguém no seu lar com tuberculose, temos situações específicas. A primeira é aquele indivíduo doente usar máscara durante os 15 dias até ser liberado pelo médico, porque ele não vai estar tratando, né, não vai estar transmitindo, então, aos os que estão na casa ou vivem em algum lugar, albergue. Essa é uma situação. Mas tem uma outra questão. Digamos que você está na sua casa com mais 5 pessoas e, além da máscara, você tem que investigar se aquele indivíduo já se infectou. Então, se você vai investigar se aquele indivíduo já se infectou para prevenir que ele adoeça, ele vai ser submetido. Então, às vezes é seu pai, seu filho, você está doente, eles, será que estão? Será que eles ficarão? Então, eles são investigados, porque caso eles estejam infectados, mas não doentes, temos uma ação médica para evitar que eles adoeçam, específica, não é? Então, todo contato de tuberculose pulmonar precisa ser investigado para saber se ele está doente já ou se ele está no risco de adoecimento, para evitar que ele adoeça. Mas uma das melhores prevenções, Priscila, é a ventilação, é o tratamento, eliminar as fontes, né, de infecção, que é o próprio homem doente, que aí a gente atinge os 85% e consegue ir para a rumo da eliminação da tuberculose no estado, né? E, doutora, tem como prevenir? Então, assim, uma pessoa saudável, ter uma alimentação correta, uma vida ali com atividade física, consegue pelo menos driblar um pouquinho a doença, mesmo tendo contato com o vírus, mas pelo menos não manifestar a doença? Consegue, mas assim, não é 100% garantia, né? A gente tem que entender que a gente tem situações
que as pessoas vão adoecendo e nem sabem. Mas, assim, é uma doença, como tem muitos determinantes, né, imunológicos, então, assim, uma boa alimentação, uma condução de suas doenças crônicas adequada, morar num ambiente adequado, consegue, sim, driblar um pouco a tuberculose. Mas a gente também tem que entender que a gente não sabe quem está doente. Então, se uma pessoa doente está no ambiente fechado, é aquilo que eu falei antes, adquirir o hábito da máscara, né? Então, é possível melhorar, mas não se garante que você nunca vai se infectar. Isso é impossível, né? Mas a saúde mais adequada possível reduz, sim, o risco de adoecimento, com certeza. Doutora, vamos falar agora sobre o Plano Estadual de São Paulo pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública 2022-2025. Então, tem aí esse plano, né? Fala pra gente o que ele é, o que consiste e quais as ações que vão ser tomadas. O Plano Estadual de Tuberculose, ele é um plano que ele vem do Plano Nacional de Tuberculose e o Plano Mundial, né? Então, existem metas que são pactuadas com a Organização Mundial da Saúde, com todos os países, para uma eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. E baseado no plano do país, que está na internet também, que tem suas metas para todo o país, nós não construímos, porque ele já existia, nós renovamos, né, algumas metas que não teriam mais sentido e criamos outras metas importantes para essa eliminação. Então, é um plano que precisa tempo realmente para colher bons frutos. E assim, é um plano que divide várias situações da tuberculose, desde o número de casos, o número de óbitos, atendimentos, alcançar determinadas metas que são importantes com contatos, e ele olha cada região diferentemente. Então, o plano, ele não pode... O município de São Paulo tem algumas metas que, por exemplo, o Presidente Prudente não tem, né? Porque o número de casos são diferentes. Então, é um plano que traz para cada município do estado de São Paulo, somos 645, algumas metas, mais ou menos, a depender da carga de tuberculose. É um plano que a gente tem que monitorar e cobrar para que essas metas sejam atingidas. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos reduzir cada vez mais essa carga de 23% que eu já falei lá no início, no estado de São Paulo. Quanto menos casos, menos morte. Quanto menos casos, menos transmissão. E aí você vai, com o tempo, reduzindo o número de casos de tuberculose do estado de São Paulo até chegar a uma meta aceitável de controle de tuberculose. Então, é um plano estadual, não é um plano municipal. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp em Pauta da doutora Ana Angélica Portela, infectologista, doutora em ciências pela USP e médica da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Doutora, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. A senhora viu que eu fiz bastante pergunta, porque eu acho que muita gente também tem dúvidas em relação a essa doença. Muito obrigada. Nada, Priscila. Nós da divisão agradecemos o espaço, a chance, estamos à disposição aqui para sanar as dúvidas que podemos sanar, né? Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se vê na programação da Rede Alesp. Até lá. Tchau, tchau.